dizer a vocês, pedir desculpa aí por esse início aí, vocês sabem que isso é normal, né? E para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Sara, eu sou psicoterapeuta, e hoje eu estou aqui mais uma vez, gente, não para fazer leitura para vocês, mas hoje eu estou aqui para cumprir aquele objetivo que eu tive com vocês aí. Acho que deve ter, eu falei sobre isso um mês, mais ou menos, sobre estar trazendo aí para vocês um meio de estar ajudando vocês com a minha profissão, tá? E o que, que acontece? Nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento do alto valor, né? Porque isso é a segurança para as relações darem certo, tá? Então, é possível, sim, a gente ter relacionamentos que dê certo. É possível a gente ter, encontrar esse valor em nós e, ao mesmo tempo, a gente poder compartilhar isso com outro, tá? E você hoje, gratuitamente, vai ter aqui essa ajuda, essa autoajuda profissional e que, com toda certeza, gente, se vocês ficarem aqui até o final, prestando atenção nisso aqui, que vocês vão aprender hoje, vocês vão mudar a história de vocês relacionado nessa área, essa área amorosa, tá? E detalhe, tem outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. É o seguinte, por que que eu trouxe esse assunto aqui? Eu tô tendo bastante pessoas, inclusive do meu canal, né, aqui do Terapia Tarô, com problemas repetidos demais entre as pessoas, né? E qual o desafio maior que as pessoas estão tendo? O maior desafio está sendo na compatibilidade, tá? Das relações, que seria você ser ou encontrar aquele famoso bom partido, né? E que de forma profissional dá para a gente entender como isso se resolve a partir da gente, tá bom? E hoje nós vamos falar também, nós vamos falar sobre o conhecimento profundo de si mesmo. Vocês já entenderam ou já prestaram atenção que, na maioria das vezes, quando nós exigimos que o outro seja de tal forma para nós, ou na nossa relação, você já observou que, na maioria das vezes, nós mal nos conhecemos profundamente, né? E o que a gente faz? A gente exige que o outro nos agrade como a gente gostaria, entende? E aí é onde está o problema. Se você realmente não tem um autoconhecimento profundo sobre si mesmo, é quase impossível, gente, quase impossível que realmente vocês consigam, por exemplo, fazer com que o outro agrade você ou trate você como você realmente espera. Então, nós vamos falar um pouquinho do conhecimento profundo, tá bom? Vamos lá, então. Conhecer-se profundamente é conhecer os seus limites, tá? Nós vamos falar sobre isso. Conhecer os seus limites, conhecer as suas expectativas de você própria para uma relação, entende? E depois você conseguir, para que você consiga ver essas expectativas no outro. Mas não a partir daqui o outro apenas te mostra do lado raso, mas a partir das expectativas que você vê em você, entendeu? Então, o segredo de conhecer-se profundamente é eu saber exatamente como eu quero ser tratada. Segundo, eu me trato dessa forma. Isso é muito importante. Já pararam para pensar sobre isso? Gente, isso é tão sério que eu passei por isso muitas vezes no consultório e eu tive diversas pessoas que eu atendi e que eram pessoas assim de extrema mesmo, depressão no relacionamento, e ela jogava tudo, essa pessoa jogava tudo para cima do outro, sabe? E aí, quando a gente conversou, depois de 3 consultas, essa pessoa percebeu claramente que parte dos problemas estavam com ela, e não era com o outro.
Então, ela melhorou ela dentro desse autoconhecimento e, com isso, ela conseguiu trazer uma relação bem mais saudável. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que eu tenho um conhecimento profundo sobre mim e sobre os meus valores, entende? Eu consigo, de fato, saber o que eu quero para a vida. E não se frustrar quando você se deparar com o oposto do que vocês querem, mesmo que isso envolva sentimentos, tá? Então eu não tenho que me assustar, eu tenho que me priorizar. Eu vou dizer o não aqui porque não bate com o que eu tenho sobre mim e, nem com, e não bate com os próprios aspectos, né, que eu vejo sobre mim numa relação. Então, aí é um conhecimento bem profundo mesmo, tá? Agora vamos falar sobre as expectativas. Detalhe, gente, quando nós criamos expectativas no outro, também tá, isso aí tá tudo junto com essa questão de eu não me conhecer, tá? Porque se o que eu vejo sobre o outro, né, e sobre o que o outro demonstra para mim, entende? Quando o outro demonstra para mim, para simplificar a coisa, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Lembra daquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Na verdade, nem sempre. Nem sempre a primeira fica. Muito pelo contrário, fica a decepção. Porque na maioria das vezes você tem uma expectativa na pessoa, porque ela te tratou bem, porque ela foi carinhosa com você de primeira, mas simplesmente você, depois de 3 meses de relacionamento, você descobre que aquela pessoa não tem nada a ver com o que você criou sobre ela. E, na verdade, são expectativas, essas expectativas que você criou no outro, na verdade, são as que você procura em você. Então, por isso é tão importante eu, de forma profunda, descobrir de que forma, o que eu espero realmente de uma relação e como eu estou pronta para ela, né? É muito legal quando você, com segurança, se reconheça e, ao mesmo tempo, se vê pronta ou pronto para essa relação. E ficar pronto para uma relação, gente, de fato, para ficar pronto para uma relação, é se conhecendo profundamente para você realmente também conhecer os seus próprios valores. E é aí que você não vai, de maneira nenhuma, aceitar uma pessoa que seja oposta aos seus valores. E isso estraga, isso tem estragado bastante relacionamento, isso tem adoecido pessoas, e é muito profundo isso aí, tá? É muito profundo. Eu até peço aí que, se tem mais pessoas aí, profissionais nessa área, que divulgue mais sobre isso, né? Tragam mais essa fala que está sendo necessária. Ok, falamos sobre esse conhecimento profundo, e agora eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, gente, durante essa live, eu estou falando, essa aqui é só uma introdução que eu dei para vocês do que a gente vai falar aqui, e agora eu queria que vocês pegassem papel e caneta, pede para alguém, não saia daqui não, fica aqui comigo, pede para alguém pegar para você o papel, uma caneta, porque vocês vão precisar anotar certas coisas aqui que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Eu tenho certeza que daqui mais ou menos um mês, que você aplicar tudo isso aqui, você vai me agradecer, tá? Mesmo se você não estiver nesse canal mais, você vai me agradecer. Você vai pegar um papel e vai anotar. Primeiro, você vai anotar sobre essa questão que a gente falou antes, que é do conhecimento profundo, e conhecer também as suas próprias expectativas, tá? E o que mais a gente vai abordar aqui? Temos uma outra questão. Reconhecendo os pontos negativos, tá? Que você tem vivido com frequência nas suas relações. Gente, esse reconhecimento vale só para namoro? Só para relacionamento amoroso? Não. Eu conheço diversas pessoas, mas são muitas. Inclusive quem nunca passou por isso. De ter amizades onde a gente não consegue dar limite a essas amizades. E muito pelo contrário. Ou você não dá limite, ou você também não aprende a respeitar o limite do outro.
Então, lembra do conhecimento profundo? Gente, essa palavra, conhecimento profundo de si mesmo, ela vai acompanhar vocês em toda a vida, em todo tipo de relação, tá? Todas as vezes que você, depois que você tem essa segurança, principalmente relacionado ao conhecimento profundo de si mesmo e aos seus próprios valores, uma das coisas, com toda certeza que vai acontecer, é que você vai falar não com facilidade. E você vai falar o sim com responsabilidade. Deu para entender? Então, é isso aí. Aprender a falar o não com, quando for necessário, com segurança. Agora, o sim precisa falar com responsabilidade. E isso é muito sério. E aí, o que acontece? A gente vai falar desses pontos negativos. Mas os pontos negativos, Sara, é sobre o outro? Nunca. Nunca, porque nós estamos falando de você. Nós estamos falando de você e nós estamos falando do ser que é você, que vai ficar pronto para o bom partido ou para o bom relacionamento. Então, é de você que a gente está falando, tá? Então, vamos agora reconhecer os pontos negativos que mais repetem em suas relações, tá? E o legal aqui, gente, esses pontos negativos, eles são tão marcantes aqui, eles são tão marcantes, e eu tenho certeza que vai ter gente aqui que, quando eu falar sobre eles, ou citar alguns deles aqui, vai ter gente que tem passado por isso a vida inteira, e nunca se deu conta de que isso prejudica e tem prejudicado a sua relação amorosa, ou as suas relações, tá? E aí a gente está vendo o quê? O resultado disso são relações frustrantes. O final é sempre assim, tá? Ok, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu vou citar para vocês vão estar anotando, e segura aí um pouquinho, daqui a pouco vocês vão anotar sobre esses pontos negativos aí. Agora, o que acontece? Esse ponto negativo, deixa lá, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto de novo. Por quê? A gente tem um outro assunto que eu vou trazer aqui para abordar, eu vou abordar ele ainda junto com esses pontos negativos que a gente ainda não citou, mas é muito importante que você saiba de uma outra questão aqui. Por que da dificuldade em relacionar com o partido, com um bom partido? Vocês já pararam para pensar que existem pessoas semelhantes o tempo todo? Se você for num shopping, se você for, não sei, onde você quiser ir, tem pessoas semelhantes a você em todo o planeta. Então, isso significa o quê? Não tem essa questão de, poxa, por que a pessoa certa para mim não vem? Por que eu só atraio pessoas assim? Então, tem um problema aí, tem um caso sério aí. Tem algo que dá para a gente se resolver dentro dessa questão. E aí, o que eu diria para vocês aí, que estão do outro lado? Primeiro passo, gente, primeiro passo aqui, que é muito importante. Por que eu não atraio ou por que eu não me relaciono com um bom partido ou, no mínimo, com não consegui, por exemplo, ter o relacionamento esperado com a pessoa ou com as características que eu busco em uma pessoa, né? Aí, por quê? Vamos saber aqui por quê. Primeiro, isso você já pode começar a anotar também. Quais são os atributos que você deve ter para encontrar um bom partido? Número 1, inteligência. Número 2, segurança. Número 3, postura. Número 4, ser uma pessoa, observar como você gosta de se divertir e se conhecer profundamente sobre isso, tá? Número 5, comunicação boa e transparente, tá? Independência financeira. Que ponto, né, gente? Que ponto. E o último é o respeito aos seus limites, tá? Que acontece? Vamos falar um pouco da questão da inteligência. Para eu atrair um bom partido, eu tenho que ser, primeiro, gente, ser inteligente. Tem gente que fala assim, então está querendo dizer que eu não sou inteligente? Não.
Às vezes a gente não se comporta dessa forma. Então, não existe pessoas que aquele é inteligente, aquele é mais ou menos. Aquele é inteligente, o outro não é nem um pouco, ou é totalmente o oposto disso. Não existe isso. Não existe. Porque todos têm o mesmo cérebro, né? E todos têm a mesma capacidade de saber o que quer. Porque a inteligência é o que eu quero, né? E eu vou priorizar isso. Outra coisa dentro dessa questão da inteligência. Como a gente está falando de um bom partido, a maioria das mulheres, principalmente, tudo que elas esperam aí de um bom partido poxa, eu quero um cara inteligente, eu quero um cara que me passa segurança. Geralmente eu escuto muito mulher falar isso, vocês não têm ideia. Eu quero muito uma pessoa que me passe segurança, eu quero muito que essa pessoa tenha postura social, que ela seja uma pessoa sociável, que ela também tenha uma boa comunicação e transparente comigo. Eu quero um homem que tenha independência financeira. Gente, eu escuto isso direto, vocês não têm ideia disso. Vocês não têm ideia. E aí a pessoa no final fala, e que essa pessoa também respeite os meus limites, e que ela tenha uma boa autoestima, que ela possa também ver nela própria a própria beleza dela. Gente, tem muita gente, isso aí é impressionante. É impressionante o que eu estou falando para vocês aqui, mas tem. Só que tem um detalhe. Para se encontrar esse bom partido, você tem que ser esse bom partido. Sabia disso? Então, quando eu falei da área financeira, vocês viram a minha cara? Então, o que eu quero dizer para vocês? A questão financeira para o relacionamento é um problema quando ela é uma situação desequilibrada. Ela é um problema que é um problema mundial. Esse é um problema mundial. Então, o que acontece nos melhores relacionamentos ou nas melhores famílias, né? Nas melhores famílias, a gente vê o quê acontecendo exatamente? São casais que até teriam tudo para dar certo, né? Mas que no final acabam separando por conta de situações financeiras. E aí o problema todo, aí vem outro ponto que é mais negativo ainda. Quando o outro fica na expectativa de conhecer o par que tenha toda a estrutura financeira. Lembre-se, gente, não é todo mundo, não estou falando que isso é todo mundo, mas tem um detalhe muito sério que a maioria das pessoas não prestam atenção. A maioria das pessoas que tem já uma boa estrutura financeira e que tem a inteligência juntas, elas vão querer atrair pessoas exatamente como elas. Entende? É por isso que é interessante e, ao mesmo tempo, importante você ser essa opção. Você precisa ser a opção. Você precisa ser o bom partido, como eu falei. Quando a gente se posiciona como esse bom partido, com certeza a gente tem tudo para conseguir atrair também. Vamos falar da palavra segurança. A palavra segurança, o que acontece? Vocês já observaram que a maioria das pessoas, quando elas elas estão numa relação, elas não sabem o que querem, não são seguras de si, não são seguras do que querem, não têm clareza também do que realmente querem, né? A maioria das pessoas não tem clareza do que querem. E aí elas contentam com tão pouco, e dão segurança para esse tão pouco, e depois reclama que não recebeu tudo o que queria. Então, a segurança, gente, se sentir seguro e, ao mesmo tempo, se posicionar de forma segura diante do que vocês querem, é uma forma inteligente. Isso é uma forma inteligente, né? E a postura social também, ela é muito importante. Postura social, gente, ela é muito importante. Tem pessoas que têm vergonha de tudo. E tem pessoas que acham que ser social é simplesmente quando eu estou na balada, quando eu estou ali com a turma de amigos, que eu estou bebendo, todo mundo está curtindo, dançando, gostando das mesmas coisas. Não é só isso. Não é só isso. Eu ter uma postura social é eu realmente saber que eu tenho condições de estar com aquele bom partido em todo lugar. Vocês já repararam aquelas pessoas que têm vergonha de entrar em lugares muito chiques? Tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que não se sente bem de entrar em lugares muito chiques, em lugares muito não sei o quê. Aquilo é um desafio para ela.
E imagina, a pessoa quer um bom partido e de preferência que tenha todos esses atributos aí. Só que aí você tem vergonha de jantar em determinado lugar. Então é interessante que você fique à vontade ou esteja totalmente à vontade em circular o mundo com uma boa visão social. O que é uma boa visão social? É eu seguir a manada? Não. Eu tenho que ter a minha opinião própria e, principalmente, eu tenho que ter a minha postura e, ao mesmo tempo, essa questão de respeito comigo mesma e ser você. Ser você. E não ter essa preocupação se vai ser aceita ou não. É simplesmente ser você. Outra coisa, a pessoa que ela não se observa se ela é uma pessoa divertida ou não. Gente, na maioria das vezes, isso é um outro caso que é muito importante. Não adianta eu ser inteligente, não adianta eu ter segurança, eu ter essa postura linda social, etc. E, ao mesmo tempo, eu não ter eu não ser uma pessoa divertida. Tem gente que não é divertido porque não se conhece, nem sabe do que gosta, sabe? Tem pessoas que não sabem do que gosta. E ser uma pessoa divertida, gente, não é eu realmente falar assim, o outro gosta de dançar e eu não gosto. Então eu vou com ele e tento me divertir ali. Não, você tem que saber do que você gosta, para você rir de verdade, para você usufruir daquele momento de verdade, tá? Então é muito importante também você se conhecer nesse aspecto. Outra coisa que interessante também, a comunicação, né? Na comunicação e boa e transparente, entenda isso, gente. Agora eu vou falar alguma coisa sobre a minha vida aqui. A minha família, parte dela deve estar aí entrando aí daqui a pouco, e eles vão escutar isso aí, muita gente sabe disso. Principalmente quando eu era mais nova, eu sempre fui aquela pessoa de ter bons partidos. Não vou te falar pela aparência, porque todo mundo está vendo, não sou linda, maravilhosa, né? Mas eu sempre tive bons relacionamentos, muito bons, principalmente quando eu era mais jovem. E eu olhava um comportamento que eu tinha e era uma coisa muito natural na hora de conversar com a pessoa. Eu sempre fui transparente e eu nunca tive nenhum tipo de problema com a classe social. É tipo, eu tinha uma classe média e eu estaria me relacionando com uma pessoa de classe mais alta. Eu nem via isso. Então, quer dizer, eu estava sendo transparente. Eu não estava me fazendo de uma pessoa para me caber na vida daquela pessoa que teria um mundo completamente diferente do meu. Eu simplesmente era eu e eu simplesmente gostava de falar como eu via o mundo, como eu era eu, só que sempre de forma clara, tá? Então, essa é uma questão muito legal também, que é essa questão da comunicação, né? A comunicação, ela precisa ser transparente e segura ao mesmo tempo. O outro, por ele ter uma condição, ou ele estar numa postura talvez financeira melhor que você, isso não quer dizer que ele possa não escolher você. Isso quer dizer que ele vai olhar mais profundamente, ele vai olhar além do seu bolso. Na maioria das vezes, ele vai olhar além do seu saldo bancário, tá? Então, aí, essa comunicação transparente, que ela é tudo. Olho no olho, sempre deixando bem claro sobre o que você está falando, sobre como você entende, como você se sente ao mesmo tempo nos lugares mesmo onde você está, mas, assim, ser uma pessoa normal. Ser uma pessoa normal, tá? Seja você nessa hora. E é claro, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando de verbalização, de usar verbos baixos, não é nada disso. É simplesmente ser você e, de forma clara, você conseguir mostrar para o outro exatamente o que você quer dizer com o que você está falando. E aí a gente vai falar da independência financeira, que para mim deveria ser o primeiro aqui. Para mim deveria ser o primeiro. Mas não é. Vocês observaram que eu não falei de autoestima até agora? Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê que eu não falei de autoestima. A independência financeira, gente, para você ter um bom partido, ela é crucial. Por quê? A maioria das pessoas hoje, principalmente quando elas vencem na vida, que sabe, elas deu rumo, elas conseguiram o que queriam, elas se sentem realizadas,
Gente, quando as pessoas estão vivendo as realizações dela, ela não está nem um pouquinho, nem querendo e nem está no projeto dessa pessoa, ou da maioria das pessoas, de sustentar alguém. É um ponto sério, né? Mas é. Então, quando a gente fala de um bom partido, a questão é essa. É muito séria. Então, o que acontece? Não adianta eu, por exemplo, querer um bom partido e eu não me ver como esse bom partido também. Então, quando a gente fala da vida financeira, é muito legal que vocês tenham a independência, tá? Você já imaginou que coisa mais humilhante você tá com um cara e pedir um dinheiro para pagar o seu cachorro-quente, o seu jantar, não sei. É humilhante. E é legal quando você sai com a pessoa que você fala, vamos dividir a conta, a coisa muda, né? A coisa muda. Vamos dividir a conta? Não, eu aceito pagar metade, eu quero pagar metade. Entendeu? Tudo bem se a pessoa quer pagar tudo, aceita também, não tem problema, não vejo nenhum problema nisso, mas você tem que ser independente, tá? Tem que ser independente porque a questão social, financeira, ou essa questão financeira no relacionamento é um dos problemas mundial. E como que isso se resolve? Se resolve exatamente, primeiro, nesse grupinho pequenininho que somos nós. É eu começando a resolver isso na minha casa, é eu começando a resolver isso na minha família, passando essa educação, né? E aí a gente consegue resolver alguma coisinha a mais aí e trazer um resultado melhor para o mundo. Mas aí vai começar sempre por nós. A independência financeira é crucial, tá? E depois o respeito aos seus limites. Pessoal, respeitar os seus limites é profundamente importante isso. Por dois motivos aqui. Primeiro que quando eu conheço os meus limites e eu não dou esse respeito, ou melhor, eu não me posiciono para que as pessoas respeitem esses limites em mim, eu também acabo perdendo um pouco do respeito. Entende? Então é muito sério essa questão dos limites, eu conhecer os meus limites e, ao mesmo tempo, eu me posicionar exatamente como eu gostaria de ser tratada. Então, é muito importante você conhecer os seus limites e ser leal a eles. Entende? Então, por exemplo, eu não abro mão de uma pessoa desonesta relacionando comigo. Aí, de repente, vem um desonesto, você já sabe tudo, eu fico sabendo, apaixona por essa pessoa, estou dando um exemplo, e pelo amor, pelo sentimento, não, eu não vou deixar. Aí você fez o quê? Você se traiu. Nesse momento você se trai, né? Porque você garantiu que não gostaria de relacionar com uma pessoa desonesta. Mas aí ela deu 2 sorrisos para você e o beijinho foi legal, pronto, amanhã você joga tudo isso aí para o alto. Aí o que acontece? Nesse momento você acaba sendo desleal a você mesmo. É a mesma coisa quando a gente sabe, por exemplo, de situações que você não gostaria de ter numa pessoa na hora de relacionar. Pessoas arrogantes, pessoas estúpidas, tem pessoas muito, muito estúpidas que gritam, sabe, tem um jeito mal educado de tratar o outro, e de repente são coisas que você já tem certeza que não é isso que você quer lidar, não são com pessoas assim que você gostaria de lidar. E aí, quando você abre mão dos seus valores, dos seus limites, para abrir essa brecha para o outro, você se desrespeitou, né? E aí deixou com que o outro tomasse conta. Agora sim, nós vamos falar aqui da autoestima. Por que eu deixei a autoestima aqui, gente? Praticamente aqui é a penúltima aqui. A autoestima, gente, não tem como, não é quase impossível. A pessoa está ali, ela não tem conhecimento de nada disso, de nenhum desses atributos que ela precisa ter, e ela já está com a autoestima baixa. Não tem como ela simplesmente levantar a autoestima dela e no outro dia ela está linda, maravilhosa e decidir a vida. Senão todo mundo decidia e realmente se posicionavam. E aí, o que acontece? Quando eu vou primeiro para esses outros atributos que a gente acabou de falar, a gente chega com certeza na autoestima. Então, quando eu me vejo inteligente e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa segura,
E me vejo como uma pessoa inteligente, me vejo como uma pessoa sabendo fazer as minhas escolhas, me vejo e me conheço com os meus limites, aí eu já ganho autoestima. Entende? Então não é eu ter autoestima para eu chegar nesses atributos, é eu ter os atributos que me levam à autoestima, que são esses que a gente falou até agora. E ainda a gente vem falar de você encontrar em você a sua própria beleza. Quando você olha para você e consegue olhar no espelho, gente, quando a gente fala de beleza, a gente não está falando do padrão mundial de mulheres ou homens bonitos. Nós estamos falando de você olhar no espelho e gostar de você. A gente está falando de você olhar no espelho e ter amor pelo seu rosto, pelo seu corpo. É você enxergar e principalmente a beleza interior também. Né? É muito importante. Eu vejo pessoas constantemente, quando elas estão para baixo, a maioria das pessoas, eu fico muito triste quando eu escuto uma pessoa falar, eu me acho tão feio, eu não me acho uma pessoa bonita, né? Quando a pessoa se posiciona dessa forma, eu estou sendo bem sincera, eu fico bem triste. Porque é uma pessoa que ela ao mesmo tempo, ela está demonstrando um desamor a ela própria. E quando ela não consegue olhar para ela, se aceitar, gostar do corpo dela, do cabelo dela, do olho, de tudo, gente. É gostar do conteúdo todo ali e simplesmente decidir, cara, eu sou bonita porque eu sou assim. Entende? Você não é bonita porque você não precisa ser bonito ou bonita para ser parecida com o padrão de todo mundo por aí, ou da beleza por aí. Você tem que ser bonita porque você vê isso em você. Isso é importante. Então, o que eu quero dizer? Não existe essa questão de, para ter um bom partido ou o melhor do relacionamento, é necessário ter o padrão da beleza mundial. Não é. A gente vê pessoas de todos os níveis, de todas as formas, casadas, tá? A gente vê pessoas de todas as formas casadas. Gente, tem casados gordinhos, tem casados magrinhos, tem casados de todo jeito, de todo jeito. Então, como assim você vai olhar no espelho e não vai conseguir se enxergar bonita ou bonito? Claro que você é linda, claro que você tem a sua própria beleza, né? Isso é muito importante. E dentro dessa questão de quando eu vejo a beleza, eu vou aprender a gostar de mim, descobrir como eu gosto de me vestir, me achar bonita como eu estou vestida. Não peça opinião para os outros de como você gostaria sabe, de como você se vê bonita. Você precisa de sentir a vontade, sentir bem e olhar e falar, não, eu estou bonita, eu estou bela. E é você está bonita para você. E claro que você vai receber elogios depois que você se vê assim. Você vai ver. Então, você entendeu que a gente até aqui, nós falamos aqui dessa questão Nós falamos aqui até agora dessa questão dos atributos. Eles, gente, é só esses atributos? Claro que não. Tem milhares de atributos aí que eles são totalmente necessários, entende? Esses atributos, esses atributos, eles são necessários para que eu realmente entre encontre esse relacionamento esperado, né? Só que eu preciso encontrar, e quando eu olho para mim, vejo primeiro todas as características, encontro as características negativas dentro de mim, automaticamente eu também vou encontrar as boas. Então, se você vai ser capaz de entender todos os pontos negativos que está acontecendo com você, na mesma hora você vai se ver não merecedor de viver sobre essas expectativas negativas sobre você mesmo. Entende? E agora sim nós vamos falar aqui sobre. Nós vamos voltar, né, gente? Na verdade, a gente vai falar agora do reconhecimento dos pontos negativos que eu falei para vocês que a gente ia falar. Viu que a gente falou dos atributos? Vocês prestaram atenção? Anotaram? Quer que eu repita, gente? Todos os atributos que eu falei para vocês aqui, todos os atributos, eles são. Esses aqui, gente, não são a totalidade, tem muitos outros, mas são os principais. Os atributos para que eu
seja um bom partido. Eu preciso ser inteligente, eu preciso ser uma pessoa segura de si mesma, isso tudo é para mim, tá? Eu preciso ser uma pessoa segura, eu preciso ter uma boa postura social. Gente, eu amo essa palavra, postura social. Aí quando a pessoa fala, por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A postura social é tão séria que você sabia que o racismo, vamos falar dessa questão que está aí, é mundial. Você sabia que, para mim, eu, como uma pessoa que deveria me preocupar com isso, eu não me preocupo nem um pouquinho. A postura social é que coloca a gente exatamente na posição mais inferior possível, porque você não se posiciona. Então, quando as pessoas elas se vê excluída, quando a pessoa se vê excluída de uma boa sociedade, ela se vê excluída de lugares mais ricos, ela se vê excluída de pessoas diferentes, né? Quando ela se vê excluída disso aí, ela mesma está se vendo. Então, isso significa que ela está com uma postura social. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério porque vai englobar uma sequência aí de situações que nem seria necessário estar vivendo isso, tá? E então vamos falar do ponto negativo. Vocês querem falar disso agora? Eu queria fazer um pouquinho de hora para ver se entrava mais gente. Estou achando que tem pouca gente demais aí, gente, para uma live, né? Tem muito pouco aí. Cadê o pessoal? A gente tem quase 4.000 pessoas no canal. Temos quase 4.000 pessoas no canal. Cadê os meus piscianos, os meus sagitários? Eu estou precisando de vocês aqui, gente. Vamos aí, levanta aí, porque isso aí já tinha sido avisado. E isso aqui vale mais do que uma leitura de tarô, porque vocês estão pegando algo aqui que é para o resto da vida. Vamos lá, cadê meu pessoal? E aí, e é isso mesmo. Então, você entra aí, interage com o canal aí, porque tem mais aí. Então, vamos lá, reconhecendo os pontos negativos agora. Vamos lá. Então, gente, reconhecendo os pontos negativos agora, a gente vai, na verdade, esses pontos negativos aqui, eles vão ser para vocês apenas aqui eu estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. Já que a gente está falando de relacionamento, vamos falar de pontos negativos que têm se repetido com você e que você talvez não prestou atenção nisso. Você tem atraído com frequência que tipo de pessoa com essas características aqui que eu vou citar agora e com qual frequência, tá? Isso vocês podem anotar, que vai fazer uma diferença muito grande para vocês lá no finalzinho aí, tá? Primeiro, vocês têm atraído com muita frequência pessoas que mentem para vocês? Segundo, pessoas que te enganam, pessoas que desonestas, infiéis, arrogantes ou outros. Se for outros, quando você estiver anotando, anota também esses outros aí. Isso é importante, tá? Quando você ter a certeza de tudo isso que vocês estão anotando aí, e outra coisa, sejam claros e claras com vocês mesmos, tá? Então, na medida que vocês têm a certeza absoluta de que essas pessoas com essas características têm cada vez mais, vocês têm atraído. Aí sai uma pessoa da vida de vocês que foi infiel, por exemplo. Aí volta outra pessoa e também foi infiel com vocês. Aí, entende? Quando isso acontece, a gente pode falar que tem algo muito sério, tá? Envolvendo, pode até ser inclusive traumas no inconsciente de vocês aí, que tem feito com que vocês atraem pessoas assim. E a gente vai falar sobre isso. Então, como eu identifiquei, eu já tive a certeza, né? Eu tenho uma certeza realmente, Sara, que eu tenho realmente com muita frequência, eu tenho atraído pessoas que mentem para mim, pessoas que me agridem de alguma forma. Gente, eu não estou falando de agressão física apenas. Essa também é uma agressão gravíssima. Mas estamos falando de agressão verbal. Então, por exemplo, no início, meu amor, não sei o quê. Depois é aquela pessoa que te responde com gritos. Isso é uma agressão. Depois é aquela pessoa que
te dá um safanão, de vez em quando vai lá e acha que pode dar um empurrão. É uma agressão. Aí a gente está falando de física também. E a gente e tem um outro tipo de agressão que frequentemente está dentro dos lares. E a maioria das pessoas não presta atenção nela. É aquela agressão sutil. Quando, por exemplo, a pessoa vai colocar um defeito, vai falar que o outro está gordo, ou você está feia, ou você não sabe fazer, sabe? E tem outros tipos de agressão, que é até agressão financeira, entende? Então, tem muitos tipos de agressão. Eu preciso entender qual é a que eu estou vivendo para eu me posicionar também diante dela, tá? É muito sério isso aí. E aí e detalhe, é posicionar contra o parceiro. Primeiro você vai se posicionar a favor de você. E aí depois você vai tomar uma postura de como resolver isso, tá? Na maioria das vezes, gente, quando a pessoa está fazendo um tratamento desse no consultório, quando é tratado um casal, por exemplo, depois do reprocessamento, existem casais que eles procuram o profissional para eles simplesmente resolver o problema do casamento. E na maioria das vezes tem pessoas que vai para resolver porque não querem separar e depois que eles reprocessam, eles decidem que vão que não querem ficar juntos. Sabia disso? Isso porque o problema, o trauma estava diretamente com a pessoa. E no momento que esse trauma estava com a pessoa, que ela curou, que ela tratou, ela entende que até aquele relacionamento que ela atraiu foi a partir dali. Aí descobre que nem amor de verdade era. E aí tá tudo bem, cada um vai viver procurar a sua felicidade aí, né? Isso acontece muito. E outra coisa, fiquem aqui, gente, para vocês que estão aí, vamos esperar aí para ver se entra mais gente aí, mas se não entrar, eu já vou chegando para os finalmente aqui. O que acontece? No final do vídeo, eu vou estar falando como recuperar o romantismo no casamento após 20 anos. Sabia que tem como recuperar esse romantismo? Para os casais aí que ainda se amam, que se vê junto aí, se vê como aquele casalzinho que vai envelhecer juntos aí, e com certeza aí pode tá querendo acender de novo aquela chama. Tem como, tá? Então, voltando a falar aqui sobre os atributos negativos, né, que vocês têm atraído, a gente vai falar do reprocessamento agora. E era isso aí, gente, que é isso aí que eu falo. Existem muitas pessoas com muitos problemas na área amorosa. Mas quando você fala de resolver esses problemas nela própria, é assim, 1% quer resolver. 1%. Vocês não estão vendo essa live? Se essa live fosse talvez de leitura, ela estava lotada, né? Se essa live fosse uma live, por exemplo, de, sei lá, de qualquer porcaria, como a gente sabe que tem muitas por aí, essa live estava lotada e agora? Teria aí, nesse período todo aqui, teria, sei lá, quantas mil pessoas. E aqui, é como eu falei, o canal tem quase 4 mil pessoas, né? Então, a gente vê claramente que resolver o problema é 1% que quer. É 1% que quer. É 1% que quer resolver de verdade. Como a gente falou dessa questão toda negativa até agora a gente vai falar uma forma de resolver esse problema em você. E como? Resolver esse problema, principalmente, gente, a partir do seu interior e curando os seus próprios traumas relacionados a isso. Aí a gente está falando do quê? De reprocessamento, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar, né? Desde a sua idade, desde a sua infância até a idade sua atual, tudo que vocês têm vivido com frequência, essa repetição, seja o cara que mente, tanto faz, tá, gente? Que tem mulher também que acaba se comportando assim também. Então, o que a gente vê? A gente vê que o legal aqui é que vocês vão lá, reprocessam essas lembranças e busquem aí as emoções a partir de tudo que vocês lembram, desde a infância de vocês. Por exemplo, vocês foi criado por uma pessoa, um pai ou um padrasto, não sei quem, que mentia muito para você? Ou você foi muito prejudicado por mentira desde a infância? Você foi uma pessoa que foi muito agredida?
sofreu algum tipo de infidelidade lá, arrogância. A gente está falando, gente, tem arrogância vindo até dos pais, né? Que tem pessoas aí que é criada com muita arrogância mesmo, né? E aí a gente fala aí também da questão aqui, ou de outros, né? Como eu falei para vocês. Então, vocês vão observar, vocês vão estar observando, identificando desde a infância até a idade atual. Sinta essas emoções, é necessário sentir, tá? Sinta essas emoções e dê nome a ela, porque tem que dar nome, gente, tem que dar nome. Então, por exemplo, nossa, eu lembrei disso e eu senti o quê? Eu senti um aperto no peito, eu senti uma angústia. Dê nome, seja claro. Quando eu dou nome às minhas emoções, eu estou sendo clara em relação a elas. Então, eu estou entendendo e identificando que ela está ali. É importante identificar, tá? Então, vocês identificaram ali, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar disso e observar, como eu falei, observe as emoções e observe também a comunicação emocional. O que significa isso? Quando vocês lembram exatamente o que te deu, você apenas sentiu a angústia, ou você chorou muito, ou você sentiu desespero, o que você sentiu? Qual foi a comunicação dessa emoção? Isso, tá vendo que a gente já está falando lá do seu problema para a gente chegar no outro. Então, a gente é uma cura de si próprio, tá? E aí, depois que vocês observam tudo isso aí, observei, eu entendi, eu tenho um nome para essas emoções, aí você para por um tempo. Isso, gente, é fazer no seu quarto, no momento onde você está tranquila, sentar numa cadeira e falar, esse momento é de fazer a minha revisão de vida. E aí você vai fazer essa revisão dentro desse assunto para poder resolver o problema. E aí vocês vão fazer o que aqui? Na mesma hora vocês vão parar por um tempo, prestar atenção nessas emoções, prestar atenção no que está acontecendo, e logo em seguida vocês vão colocar novas emoções, refazendo esse filme. Primeiro, gente, eu tenho como refazer o filme sem reconhecer o que aconteceu? Não. Então a gente vai falar da palavra perdão. É uma palavra séria, né? Mas ela precisa. Então, o que acontece? Eu preciso me perdoar. Até mesmo o próximo, claro, dentro dessa situação, não deve perdoar o próximo. Mas eu primeiro preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar por ter, conscientemente ou não, eu permiti que aquelas emoções tão negativas ou aqueles padrões em mim trouxesse toda aquela dor, ou me fizesse sentir toda aquela dor. Então eu me permito sentir aquilo e permito também me perdoar por isso, tá? E quando eu me permito perdoar por isso, imediatamente, além de, eu já estou no outro filme, quando eu falar, tudo bem, eu perdoo, eu vou já automaticamente pegar aquele filme e vou refazer. E como que eu vou refazer isso? Eu vou olhar para aquela mesma cena e eu vou inverter a situação. Se, por exemplo, foi alguém que falava palavras arrogantes com você, veja essa pessoa falando palavras amorosas com você. O cérebro, gente, ele não está nem aí se o que você está falando é presente ou é passado. Ele apenas aceita, tá? Ele apenas aceita. Você falou, tá, isso aqui é mentira do meu próprio cérebro? Não tem mentira aqui. Ele aceita o que você dá para ele. É isso que acontece, ele simplesmente aceita, em tempo real. Então, uma imagem, uma emoção, algo que acontece com você que aqui agora, que você leva isso para... Emocionalmente, isso acaba sendo registrado em você, aquela aceitação ali do cérebro é em tempo real. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai mostrar para você que simplesmente aceitou aquilo ali e que está ali. Aí é você que tira. Entende? E aí a gente vai falar isso aí, você aprendeu e vai processar agora. E agora a gente vai falar dessa questão do casal, do casamento, das pessoas que estão aí mais de 20 anos casadas e perdeu o romantismo, mas os dois querem estar juntos.
Eu não estou falando, gente, que vai conquistar, que vai fazer o outro apaixonar, não é nada disso aqui. Porque essa live vai ser solta aí, com certeza, no YouTube aí, e provavelmente pode ser que tenha alguém que vai assistir isso aí depois. Então, não estou falando que é para tentar amarrar ninguém com ninguém, não. Estou falando de casal que quer ficar junto. Mas perdeu o brilho ali, a coisa, né? Primeiro lugar, gente, a esses casais aí que gostariam de reacender essa chama do amor aí, o primeiro lugar é a autoestima. Aí, para esses casais, a gente vai falar de autoestima em primeiro lugar, porque eles já passaram por todo o processo da conquista, todo o processo dos próprios atributos e valores, então jamais não teria chegado nesse casamento de 20 anos. Né? Apesar que a gente vê um mundo de gente aí, casados há 20 anos, infeliz, e mesmo assim está empurrando isso aí. Aí, o que acontece aqui? Aí a gente vai falar da autoestima e da aceitação das mudanças físicas. Primeiro, gente, principalmente para o casal que está querendo reacender, eu preciso aceitar, eu preciso, primeiro, buscar minha autoestima na idade que eu tenho, no corpo que eu tenho agora e na aparência que eu tenho agora. Agora. Tudo para você está acontecendo em tempo real também. Então, nesse momento é o seu corpo, nesse momento é o seu corpo, nesse momento é a sua aparência, nesse momento é o seu peso, nesse momento é aquela dobrinha aqui ou não, nesse momento tem aquela barriguinha do chope também, dos maridos aí, né? Então, é esse o momento. Esse é o momento da sua vida. Então, eu vou fazer o quê? Tem pessoas que vão tentar resolver isso, vão tentar, não sei, vão buscar tratamentos, vão academia, vai tentar se cuidar. Mas é todo mundo que faz isso? Claro que não. Né? Agora, não é porque também, mesmo assim eu faço, ou eu tento, mas eu ainda continuo insatisfeito aqui. Gente, o importante é saber e ter certeza de uma coisa. O corpo está ali, ele está mudando e ele também está acontecendo em tempo real. Né? Então a gente tem como ainda atrair pelo corpo que está mais gordinho. Não tem nada a ver isso hoje. E uma dica que a gente dá muito legal aqui também tem essa aceitação física, né, que a gente falou dela, e também gostar de você exatamente como você está em tempo real. Então é aprender a se apaixonar por você envelhecendo, aprender a apaixonar pela sua ruguinha que nasceu. Você tem condições de tirar ela? Beleza, isso não tem nada a ver. Eu tenho que tirar minha ruguinha. E se você não tiver como tirar ela? Amanhã vai ter outra. Então, quer dizer, é o meu corpo mudando. Eu tenho que aceitar. Você não vai ganhar uma planta linda hoje, vai ficar com ela 10 anos, ela vai continuar sendo linda. Provavelmente ela já até morreu em 10 anos. E aí é isso. Então, é aceitar e gostar de você na medida em que você, mesmo com você mudando, aceitar você em tempo real. É muito importante isso. Se aceite no tempo real. E aí, vamos. Aqui temos mais aqui. Detalhe, permita. Ai, gente, isso aqui é muito legal também. E permita que ele te aceite como você é. Por que eu estou falando ele te aceita? Porque as mulheres são mais preocupadas com a questão do corpo do que o homem. O homem deu a barriguinha de chope, ele continua atraente, né? E as mulheres não, as mulheres elas engordam um pouquinho, elas enlouquecem, são cobradas. É complicado isso, né? Só que na medida que vocês se aceitam, vocês também têm que se permitir que a pessoa te aceite. Vocês sabiam que, que na maioria das vezes tem pessoas que não permitem que o outro aceite ela? Ela não aceita elogio. Aí acha que está abusando, ou ela vai e fala assim, que nada, como assim que você está falando do meu corpo? Olha esse tamanho de barriga, né? Olha isso aqui já foi melhor. Aí você não está aceitando que o outro está te aceitando como você está agora, em tempo real. É tempo real. Não vai ficar o resto da vida da mesma forma, gente, mas tem que ter maturidade para aceitar o tempo real e aceitar também os elogios, tá? Os elogios fazem bem, independente de qualquer coisa. Os elogios sempre vai levantar a sua autoestima. Então, permita-se, aceite que o outro te aceite, tá? Como você está hoje, depois de 20 anos de casado, tá? E aí a gente vai falar o que aqui? Ok, a gente vai falar também do cuidado.
Então, tem pessoas que, por exemplo, mulheres e os homens também, eles passaram de certa idade, já tem 20 anos de casado. Aí, por exemplo, tudo bem ser gordinho, tudo bem que tá gordinho, tudo bem, não estou falando que é obrigatório ser magro ou tem que emagrecer. Mas o que acontece? Tem pessoas que abusam disso e não cuidam do próprio corpo. E ela não entende uma coisa, o que eu estou falando de cuidados? Se eu estou gordinho ou se eu não me sinto mais bem com esse corpo, com minha barriga de chope, né? Essa questão toda, o que acontece aí? Você já imaginou que a pessoa já está numa postura dessa e ainda não se cuida? Aí vai ficar pior. Então tem que se cuidar. O homem, tanto faz a mulher, descobrir a roupa que cai bem, tá sempre cheirosinho, tá sempre atraente, porque, gente, todo mundo é atraente no tempo real. Acredita nisso, tá? E temos mais aqui alguma coisa aqui. Façam passeios sozinhos. Para os casais que estão aí juntinhos há 20 anos ou mais, né? E que estão querendo recuperar esse romantismo todo. Opte por passeios sozinhos. Tem pessoas que só saem com a família. É legal você estar sempre saindo com os filhos, dividindo aquele momento em família, mas tem que ter um momento só dos dois. E outra coisa legal aqui também, procure algo que possa aproximar os corpos. Lembrou que eu falei que é preciso aceitar esse corpinho que mudou? Ou a barriguinha de chope, eu não sei o quê? Gente, mudou, mas o tempo é real, é aqui e agora. E você ainda quer essa pessoa do seu lado. E a pessoa também quer você. E, senão vocês não estariam nem juntos. Tudo que vocês querem não é emagrecer, vocês só querem reacender essa chama. Reacender essa chama é diferente de o outro ter que se transformar para que eu me apaixone por ela de novo. Tem como reacender isso tudo. Tem como, tá? Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, vocês vão procurar fazer coisas que aproximem os corpos. Por exemplo, a dança. A dança é uma coisa, gente, muito interessante. Porque você já. Gente, observe as pessoas dançando, passa aí, a gente viu na Dança dos Famosos, por exemplo, a gente via pessoas de todos os corpos unidos dançando e estava lindo. Agora, imagina levando tudo isso aí para o lado da conquista, ou de conquistar novamente ou o marido ou a esposa. Vocês vão sentir os corpos novamente como se estivessem namorando. Então, aproxime, não tenha pressa de agarrar o corpo, sentir o corpo, sabe? Não tenha pressa de nada. Sinta o corpo um do outro. Entende? Vai dançar, vai fazer algo junto, vê televisão, deita um no colo do outro, volte a colocar a mãozinha na mão dele, não sei, no peito dele, ele também. Volte a sentir essa coisa. Tem que voltar. Tem gente que só ela quer reconstruir essa relação de novo, mas elas só se tocam, sei lá, uma vez por mês. E olhe lá, né? E olhe lá. E aí, isso é muito importante. Então, eu citei aqui uma das coisas, a dança. A dança é muito linda e ela é muito linda para essa aproximação. Muito linda, tá? E temos aqui também a questão do... entenda o que ele gosta e o que não gosta. Entenda, ele é quem? O corpo, tá? Quando vocês voltam a ter esse toque com o corpo, vocês vão entender que, no decorrer do tempo, os hormônios mudaram. Isso não quer dizer que você vai sentir as mesmas coisas de antigamente, mas provavelmente você vai sentir de forma diferente. E sentir-se de forma diferente aí, o que é legal nessa questão toda aí? Sentir-se de forma diferente nessa questão, principalmente eu entender que o meu corpo mudou, o meu hormônio, tanto masculino quanto o feminino, mudou, mas ainda assim eu posso sentir. Diferente, mas sim, eu vou sentir. Entende? Então, observe o que o seu corpo agora gosta. Não basta eu apenas entender
ter essa aproximação dos corpos, essa questão toda, mas eu não entender a linguagem que o meu corpo está falando hoje. O corpo de uma mulher, por exemplo, de 50 anos, não tem a mesma linguagem do corpo de 20. Tem linguagem, tem muita coisa que muda. E pode ter certeza, todas essas mudanças são para melhor, entende? Todas essas mudanças são para melhor. Não vai ter, gente, nenhuma mudança, nenhuma evolução, né? Não vai existir nenhuma evolução, nem no corpo, nem na mente, que não seja para melhora. Então, sempre a gente vai estar optando e abraçando as mudanças, porque elas são para melhor, tá? E é isso, gente. Eu espero, assim, que essa live possa realmente ajudar vocês. Se você que ficou aqui comigo até agora, puder compartilhar, compartilha, porque a intenção é realmente poder fazer o importante é poder fazer, né? E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente trazendo o que eu posso para vocês aqui. A tentativa é realmente de poder ajudar. Então, por exemplo, se você ficou comigo até agora e você acha que fez sentido para você, se você acha que fez sentido o que você ouviu aqui, compartilhe com o próximo, tá? E entenda, gente, vocês aprenderam em 1 hora aqui. Se você tivesse ficado 1 hora vendo televisão, sei lá, assistindo sua série, assistindo lá a sua novela, você não teria aprendido um texto que você aprendeu aqui. Você aprendeu a reprocessar, você aprendeu a construir atributos para você realmente conquistar um bom partido, tá? E você aprendeu também sobre reconhecer os pontos negativos, que realmente tem feito com que vocês tenham atraído pessoas com a mesma situação. Então, gente, tá grave isso aí, tá muito grave. E só que não, tá no mundo. Se eu não fizer alguma coisa, se o outro que pode fazer alguma coisa não fizer, não tem problema, gente. Eu esperaria dessa live hoje eu ter pelo menos 50% dos meus inscritos aqui comigo. Eu esperei isso. Mas se eu conseguir ajudar essas 5 pessoas aqui, já vai ficar muito bom. E aí, o que o outro faz? Se você puder, compartilha. Compartilha, porque tudo isso aqui, se fez sentido para você, vai fazer sentido para outra pessoa também, tá? Então, é isso aí. Eu espero que realmente foi com todo amor que eu trouxe essa live aqui para vocês hoje. E, se Deus quiser, em breve a gente vai estar fazendo uma sobre a vida financeira, reprocessando situações na vida financeira e vivendo essa mudança aí na vida financeira. E detalhe, a partir do momento que vocês constroem esses atributos, vocês também vão construir respeito, tá? Respeito de vocês mesmos dentro das suas relações. Isso, gente, independente da relação. Independente. Qualquer relação que você estiver, qualquer relacionamento, seja ele na amizade ou no relacionamento amoroso, ele tem que ter limite, ele tem que ter respeito, mas tudo vai vir a partir do que você tem como construído de vocês mesmos, entende? Então, tem que se construir, você tem que se construir para, de fato, vocês, então, escolherem as melhores relações para vocês, tanto faz amorosas, quanto em qualquer outra área, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço a todos vocês aí. Eu espero que em breve a gente vai estar junto aí. Amanhã tem vídeo aí no canal, gente. Amanhã nós temos aí terça-feira, né? Amanhã a gente tem Áries, Touro, Gêmeos. E aí vocês entram aí. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva aqui também, gente. Tem problema não. Vocês entraram aqui, pegaram já de quebra aqui essa live funcionando aqui, realmente foi a intenção de ajudar. Vai ter mais, não sei se vai ser grande como essa, mas vai ter mais aí. E eu espero aí que eu realmente possa ter contribuído com a sua vida, tá bom? No mais, muito obrigada a todos vocês. Meu forte abraço para vocês, meu beijo para vocês, abração, e pode ter certeza, gente, vocês fazem todo sentido na minha vida. Não importa a quantidade de números que vocês estão aí agora, mas vocês
são realmente importantes para mim, tá bom? Todos vocês. É por isso que eu trouxe essa live aqui para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.